Seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de tráfego. Meu nome é Lucas, faço parte da equipe de tráfego do Érico aqui na IGD. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como montar uma estrutura de teste de públicos dentro da tua campanha de captura, tá? Mas antes da gente ir realmente para a prática aqui, eu mostrar a tela de como que fica essa estrutura dentro do Facebook, dentro do Google Ads, eu queria trazer alguns princípios que estão por trás de uma estrutura de teste, seja ela teste público, igual eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai montar juntos, mas também para outros testes que você queira fazer, testes de criativos, testes de páginas, o que você for testar dentro da tua campanha, do teu lançamento de captura, tá bom? Então, quais são esses princípios? O primeiro princípio é você entender o porquê que você está fazendo esse teste, qual que é a finalidade por trás desse teste e em qual momento que ele pode entrar dentro das tuas campanhas, tá? Primeira possibilidade vai ser quando você está começando realmente o teu lançamento, quando você está começando a tua captura propriamente dito, porque você ainda não gerou dados para aquele lançamento em específico, você ainda não sabe quais são os melhores públicos que vão te trazer um melhor resultado que você aceita pagar de CPL, de custo dentro daquela campanha que você vai estar fazendo. E a outra possibilidade é se você já começou um pouquinho essa captura, já está andando, já está rolando, mas não está ainda com resultado dentro daquilo que você planejou pagar, com o CPL um pouco mais caro, um pouco estourado, não está conseguindo acelerar tanto a velocidade de captação. Então a gente também pode entrar com uma estrutura de teste públicos para que você consiga tentar otimizar e maximizar a performance dessas campanhas, tá bom? Então, beleza. Entendido isso, a gente precisa entender um segundo ponto que é um princípio fundamental que está por trás dos testes. Como eu falei, seja teste público, página ou criativo, que é você isolar a variável que você quer testar. Então, se aqui a gente vai estar falando sobre teste de públicos, eu não posso mudar alguma outra variável que seja. Então, eu não posso mudar a página, eu não posso mandar o meu lead para uma outra página diferente dentro dos testes que eu vou fazer, né? A gente vai montar aqui uma estrutura de, sei lá, 3 conjuntos de anúncio, 3 públicos diferentes. Eu não posso pegar e mandar os 3 para uma página diferente. Eu não posso pegar e usar criativos diferentes para cada um desses 3 públicos, porque eu preciso isolar todas as variáveis, só pode mudar o meu público. Para que no final, quando eu for fazer a minha análise, eu consiga saber se o resultado que foi positivo ou negativo, ele foi por conta do público. Se eu mudo alguma outra coisa dentro da minha estrutura, seja página, criativo, seja orçamento, se eu mudo orçamento também, muito provavelmente isso vai impactar no resultado e nessa leitura você não vai conseguir ter tanta clareza se esse foi um resultado positivo ou negativo, seja ele como for, se ele foi resultado do público ou de alguma dessas outras mudanças que você fez dentro da sua estrutura. Então você precisa sempre em uma estrutura de teste, aqui a gente falando sobre teste de públicos, isolar a variável público. Então só posso mudar o público entre um conjunto e outro. Tá? E a gente vai entrar aqui agora na prática para ver como que funciona isso. Vai ter uma ressalvazinha entre o Facebook e o Google. O princípio por trás da mecânica é o mesmo, tá? Independente da plataforma, mas na prática propriamente dito, a gente vai ter uma diferencinha e eu vou explicar quando a gente for fazer dentro da parte do Google o que é essa diferença e como que ela acontece, tá? Mas aqui dentro do Facebook, a gente tem aqui essa campanha, né, de teste público. Essa é uma coisa que você pode ter como padrão de você colocar na nomenclatura da campanha uma identificação para você saber que é uma campanha de teste público, só para você conseguir bater o olho e visualizar de que essa é uma campanha onde eu estou testando públicos. Então você pode colocar aqui, como eu coloquei, teste públicos, você pode abreviar, colocar TP, você pode dar uma nomenclatura de fase, por exemplo, e chamar, sei lá, fase 1. Então tudo que for de fase 1, todas as campanhas que tiverem fase 1 são campanhas onde você está testando público. Existe essa possibilidade também, mas é bom você colocar alguma nomenclatura aqui que te facilite a organização e você consiga ler de forma mais rápida aquilo que está acontecendo, tá? Não vou passar certinho por todas as fases de criação de campanha, conjunto e anúncio, porque a gente já falou sobre isso. Aqui só para ver a estrutura do teste e como que ela vai funcionar propriamente dito, beleza? Então aqui, por exemplo, eu escolhi testar nesse nosso exemplo uma estrutura de teste de envolvimento, de públicos de envolvimento. Então os públicos que estão engajados ali no meu perfil do Instagram, do Facebook, enfim. E aí eu quero testar qual que é a janela que me traz um melhor resultado, qual é a janela de retenção, se é nesse caso aqui 7 dias, 14 dias ou 30 dias, qual que é a melhor janela de retenção que está me trazendo o maior resultado com o menor custo. Então eu quero testar, quero descobrir isso. Então beleza, eu vou entrar aqui dentro da de 7 dias, que foi a primeira, e mostrar aqui para vocês. Não vai mudar nada aqui na configuração de uma para outra, somente a parte do público mesmo, como eu falei, mas sempre é importante identificar aqui 7 dias na nomenclatura, que é o público que você está usando, e também repetir aquela identificação que você usou na campanha para poder ficar mais claro de quando você sair do nível de campanha para o nível de conjunto de anúncio. Então aqui teste público, desenvolvimento 7 dias, beleza. Então aqui na minha segmentação eu vou estar segmentando para 7 dias, ok? E dentro dessa minha estrutura de 7 dias, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 dos meus melhores criativos, tá? Então esse é um ponto importante também para a gente poder se ater.
Quando você está fazendo uma estrutura de teste de públicos, você precisa usar criativos validados. Então, são criativos que você já testou, que você testou de outros lançamentos, criativos, às vezes, de um histórico de lançamentos que você sabe que trazem resultado bom, um CPL positivo, tá? Ou até desse momento da captura que você estiver fazendo, como eu falei, às vezes você pode entrar com um teste público em um momento que você já está com uma captura rodando e você já tem criativos e você identificou o potencial ali, são os melhores daquela captura. Então, você vai pegar esses 3 criativos, tá? Os 3 melhores criativos que você tiver e vai colocar nessas campanhas de teste público, nesses conjuntos de teste público. Sempre os mesmos, não varia os criativos, assim como não varia as páginas, assim como não varia os orçamentos. Tá? Então, sempre os 3 criativos aqui. E eu até coloquei na nomenclatura aqui, você não precisa ter isso aqui é só a título de exemplo mesmo, para poder ficar na cabeça de vocês, que são criativos validados, criativos que você já testou e que já funcionaram para você. Criativos que estão te trazendo CPL dentro do seu custo, dentro daquilo que você se programou, tá? Então, essa nomenclatura aqui é só a título de exemplo mesmo, que vai ficar esse 4, 5, 6 para exemplificar para vocês que são criativos diferentes. Então, seriam 3 criativos diferentes, mas são os 3 melhores daquela captura. E, por exemplo, nos outros conjuntos, quando eu for fazer, vocês vão ver, eu vou entrar um por um, vocês vão ver que são os mesmos criativos, 4, 5 e 6, que a gente vai usar em todos os conjuntos de anúncio, todas as segmentações de públicos que a gente for testar. Por quê? Porque são criativos validados e eu só quero mudar o público, eu só preciso entender a performance do público, tá? Então, beleza, esse foi os 7 dias, 14 dias, vamos dar uma olhada como que ele está por dentro. Mesma coisa, eu identifiquei na nomenclatura aqui, teste público, desenvolvimento, 14 dias, que é a retenção que eu quero testar. E aí aqui, na parte de segmentação, incluir 14 dias e eu estou excluindo o público de 7 dias. Como que é isso, Lucas? O que se dá dentro disso daqui? Aqui a gente está falando sobre uma campanha onde eu estou testando públicos de envolvimento. E esses públicos de envolvimento, eles têm as retenções diferentes. 7 dias, 14, 30, 60, 90, 180, quantos dias você quiser. E você pode testar todas essas retenções, tá? Só que se a gente, mais uma vez, quer isolar as variáveis e quer isolar os pedaços que a gente está fazendo e analisando especificamente cada fatia que a gente está olhando desse envolvimento, então eu preciso fazer essas exclusões. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nesse meu público de 14 dias, eu estou incluindo as pessoas que estejam dentro do envolvimento 14 dias, mas eu estou excluindo as pessoas que estejam dentro de 7 dias. Ou seja, eu só estou pegando a fatia que está diferente, essa diferença, na verdade, entre 7 dias e 14 dias. Então eu consigo ter a minha leitura separada. Por quê? Porque eu já estou rodando uma estrutura de teste de público para 7 dias, não estou? A gente não tem o primeiro conjunto, que é o conjunto de 7 dias. Então, aqui no de 14 dias, se eu incluo também, ou se eu não faço essa exclusão, eu vou estar sobrepondo, eu vou estar englobando também dentro do 14 dias os meus 7 dias. Então, é importante a gente fazer essa exclusão, que é onde está a inclusão, que é de onde veio o público que estava segmentado no conjunto de anúncio anterior, que a gente copiou. Então, aqui vai estar o 30 dias. Só que agora eu quero 60. Então, eu venho aqui, nessa setinha, eu excluo esse público, aí você vê que ele passa para essa janelinha de baixo. Agora, o 30 dias também está excluindo. E aqui eu venho e vou incluir o meu 60 dias. Então, agora eu estou incluindo o público de 60 dias e excluindo todos os outros anteriores. E aqui, dessa forma, você tem essa estrutura para você conseguir testar os seus públicos de envolvimento, no caso aqui que a gente está falando, tá? Lucas, eu posso fazer outro teste de público, posso testar interesses, eu posso testar alguma outra fatia de público? Você pode testar, é super válido, tá? Esses de envolvimento aqui foram a título de exemplo mesmo que a gente escolheu para fazer, para poder mostrar essas retenções e as exclusões como você faria, mas só abrindo uma ressalva aqui. Você pode testar, por exemplo, públicos de interesse diferente? Pode, você pode sim testar. Só que dentro de públicos de interesse, você não precisa necessariamente fazer essa exclusão igual eu fiz aqui. Eu excluí 7 dos 14, 14 dos 30, 30 dos 60. Você não precisa trabalhar exclusões dentro de públicos frios, públicos de interesse, porque eles são públicos totalmente frios, eles não são públicos que se correlacionam igual aqui correlaciona. 7 está dentro de 14, que está dentro de 30, entendeu? Os públicos frios, públicos de interesse, não vão ter necessariamente essa correlação. Então você não precisa fazer exclusão entre eles, apenas para público quente, quando você vai trabalhar aqui essas janelas de retenção. Beleza? E aí, mais uma vez, só explicando, sempre quando a gente olha dentro dos conjuntos de anúncio, vão ser os mesmos anúncios que vão estar todos. E são os mesmos que são aqueles validados que a gente mostrou lá no começo. Então, 4 e 5, 6, que são os criativos que a gente validou já nessa captura, que estão trazendo um resultado bom pra gente. Então, a gente vai pegar sempre essa trincazinha e a gente vai colocar em cada um dos conjuntos de anúncio que a gente for testar público, beleza? Então essa basicamente é a nossa estrutura de teste públicos aqui no Facebook. A última ressalva aqui também, o orçamento você vê que é tudo igual, então isso a gente também não altera, como eu falei, a gente só altera realmente os públicos. Só o que vai mudar de um para o outro vai ser público, beleza? E agora vamos para o Google Ads, que vai ter um pequeno ajuste aqui de como que funciona dentro do Google Ads. Como eu expliquei no Facebook, aqui a gente fez essa estrutura considerando uma campanha, onde eu tenho uma campanha de teste de públicos, e dentro dessa campanha eu tenho aqui, no caso, 4 conjuntos de anúncios diferentes, 4 públicos diferentes. E aqui eu posso ter trocentos, tá? Posso ter quantos eu quiser aqui.
mas a gente tem somente uma campanha. Então é uma campanha e 300 conjuntos de anúncios que você quiser. Dentro do Google existe uma diferença. Por quê? Porque no Meta eu consigo colocar o orçamento dentro de cada conjunto de anúncios. Então se eu quiser que esse aqui gaste 60, por exemplo, não é o caso, porque como eu falei, a gente não vai alterar o orçamento dentro de testes públicos, mas eu poderia colocar. Mas dentro do Google não, porque ele não permite você editar o orçamento a nível de conjunto de anúncios. O orçamento do Google Ads ele fica restrito e especificamente a nível de campanha. Então, se eu não quero alterar o orçamento, como eu falei que a gente precisa isolar isso dentro da nossa estrutura de teste públicos, eu preciso criar várias campanhas. Se aqui no Facebook eu tenho uma campanha e vários conjuntos de anúncio, no Google eu vou ter várias campanhas. Eu não consigo ter uma campanha e vários conjuntos de anúncios. Eu vou ter várias campanhas e um conjunto de anúncios dentro de cada uma dessas campanhas. Vamos para a prática. Aqui é um exemplo de como que fica a estrutura de testes públicos dentro do Google, tá? Então você vai ver aqui, ó, que por exemplo, nesse aqui, fase 2, a gente está identificando essa fase 2, que é a nossa fase de testes públicos, YouTube 30 dias, que é o público que a gente está testando nesse daqui. Nesse daqui, YouTube 60 dias, que é o público que a gente está testando nessa outra campanha. Você vê aqui, ó, que aonde eu consigo mexer em orçamento dentro do Google Ads, é na parte de campanha. Você vê aqui que eu estou na visualização de campanha. Se eu for para a visualização de grupos de anúncio, nem tem mais o campozinho aqui para mim de orçamento. Eu não consigo colocar o orçamento aqui. Então, por isso que a nossa configuração ela vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que subir aquelas estruturas de conjunto de anúncio aqui dentro de campanhas para o Google Ads, beleza? Então, aqui a gente vai ter a campanha de 30 dias do YouTube e 60 dias no YouTube. Eu vou abrir a de 30 dias para vocês darem uma olhadinha. Aqui o que eu vou ter? YouTube 30 dias é o público que eu estou alcançando. E quais são os anúncios que eu vou usar? Os 3 melhores anúncios daquela minha captação vigente. Então aqui no caso era o AD2VAC, AD1VAC e AD10VAC. Então esses 3 aqui são os 3 que eram melhores criativos que a gente estava na época, que estavam vigentes, e a gente colocou eles ativos dentro dessa campanha de teste de públicos aqui dentro do YouTube, tá? Então, o que vai mudar de uma campanha para outra dentro do YouTube vai ser a mesma coisa como no Facebook, somente a segmentação. Então, se eu entrar aqui na outra campanha de 60 dias, só vai mudar a minha segmentação. Aqui eu estou usando o YouTube 60 dias, mas os anúncios vão ser os mesmos também. Aqueles mesmos 3 anúncios são os mesmos 3 anúncios que a gente vai rodar em todas as campanhas de teste de público aqui no Google. Então, a única ressalva de diferença principal entre uma plataforma e outra é que no Facebook, enquanto eu consigo ter uma campanha com 300 conjuntos de anúncios da forma como eu quiser, separando por público, separando por segmentação aqui, no Google eu já preciso ter essa diferença. Eu vou ter várias campanhas que são as minhas várias campanhas de teste público. Por isso a importância de você também ter a nomenclatura aqui a nível de campanha para você conseguir bater o olho e ver e saber realmente o que se trata aquela campanha que você está olhando. Então, se você identifica aqui fase 2, eu já sei que fase 2 é as nossas campanhas de teste público, entende? Então, aqui dentro das nossas fase 2, você vai testar 30 dias, 60 dias, e aí você vai criar uma campanha nova para cada público que você quiser. Então, você cria uma nova campanha, cria esse conjunto colocando ali o público que você quer alcançar com os mesmos 3 melhores criativos que você estiver rodando nessa captura, você vai colocar para todos esses conjuntos de anúncios. Mantendo o orçamento igual, mantendo página igual, URL de destino igual, tudo igual, mudando apenas essa parte da segmentação, beleza? Então é dessa forma como você consegue montar uma estrutura de teste públicos eficiente, seja no Facebook, seja no Google, beleza? Lembrando desses princípios de sempre isolar a variável, de não mudar nada além do público que você queira testar. Então, no mais é isso, até a próxima aula.